O baú do Rubio é muito bom. Baú do Rubio aqui no Instagram. O que acontece? Ele vai para o segundo turno, uma fábrica de fake news desgraçada. O Profissão Repórter mostrou como é que essas prefeituras aí para dentro compraram o voto à torta e à direita. Coação, milícia, bando armado, garimpeiro, eles fizeram o diabo. O Bolsonaro distribuiu dinheiro para taxista, caminhoneiro, para Deus e o mundo. Ou seja, a certeza da vitória. Vai ter uma virada e eu vou ganhar. Por um pentelho e meio, nós ganhamos. E aí é um mérito de todo mundo, claro. A campanha que o Lula fez no segundo turno é uma outra campanha, bem melhor, com viés muito mais popular, muito mais classista, trouxe gente para ajudar, aquele maluco, eu citei aqui, preste atenção, teve gente que me mandou no particular, professor, aquele cara, eu citei o Janone, eu não tenho nada com o Janone, não, nem conheço ele, não estou dizendo que ele é companheiro, não, mas estou dizendo que é o seguinte, ele tem uma habilidade para trabalhar com a rede social que foi importante para o Lula, foi importante para a nossa vitória. Entendeu? Nesse espectro maior, que eu acredito que seja o governo do Lula, né, um governo de união nacional, o governo do Lula, para mim, vai ser um governo de união nacional. Não é nem um governo de unidade nacional. É de união nacional. É um governo salvacionista. É isso aí e mais nada. Eu vou entrar lá depois no papel dos comunistas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a vitória do Lula, a nossa vitória, ela foi uma vitória com V maiúsculo. Ela foi a nossa Stalingrado, entendeu? Porque as condições de vitórias estavam se liquefazendo. O Bolsonaro tinha a máquina federal, a maioria da máquina municipal e a maioria da máquina estadual. Ele tinha as Forças Armadas, as polícias, as guardas municipais, o carteiro, o bombeiro, o Estado era dele. Ele tinha uma fábrica de fake news, desgraçada, enorme, enorme. Eu cheguei para dar aula hoje, uma aluna minha, negra, pobre, desconfio que tenha dificuldade para ler e escrever, ganha meio salário mínimo, falou assim, dia 31 eu vou embora do Brasil, professor. Eu falei, vai, querida, vai para onde? Para qualquer lugar. Eu falei, esquece de tirar o passaporte. Falei isso brincando, porque o preço do passaporte é mais caro do que, coitado, que ela ganha. Ou seja, ela está impactada, moradora da Baixada Fluminense, ela está impactada que o governo do Lula vai ser um terror. Eu não consegui nem dialogar mais com ela. Eu fiz essa brincadeira e falei, cara, vou falar o quê? Vira conversa de surdo com mudo, né? Deixa ela. Conclusão. Então, essa máquina do Bozo, ele ativou ela, deu ruim, nós ganhamos. Ele se fudeu, a gente ganhou. A gente ganhou como? Vamos no peito e na raça. O que fez diferença nessa campanha para a gente foi o viés popular. Houve uma identidade de classe. Em algum momento, a maioria do povo brasileiro percebeu: olha, nós estamos entre o Lula e o Bolsonaro. O que pode fazer alguma coisa pela gente é o Lula. E o outro é o ódio, é o fascismo. Eu entrei hoje também no ônibus, eu tenho uma companheira agora eu tenho uma companheira parceira, vendedora de bala no ônibus. Hoje é o segundo dia que eu encontro ela, entrei no ônibus para ir trabalhar, ela, companheiro, ganhamos. Aí o ônibus tinha televisão, lá começou o chororô, começou, porra, eu tenho que perguntar o nome dela. Fantástico. Mulher negra, lésbica, vendedora de bala, e guerreira e Lula. Adorei ela. Aí hoje eu dei até meu bottom para ela. Eu tenho um bottom aqui na mochila do Fora Lula, dei para ela. Depois eu mostro. Depois. Tirei, dei para ela, já botei outro ali que eu tenho dois. Conclusão. Então, esse dispositivo do Bolsonaro, ele teve que ser ativado. Quando ele perde a eleição, é um choque. E aí, ele não tem como ele é um personagem, né? Ele não tem como falar para os fascistas amigos dele, ó, não faz isso não faz isso não, você não vai pegar bem, eu já perdi. Não, ele deixou ativar o negócio do bloqueio. E aí você vê que tem uma pauta difusa.
tu bloqueia, não sabe por quê, não sabe, bloqueia, não sabe, não começa por onde, não tem um objetivo fim, não tem nada. É uma balbúrdia. Bloqueia por bloqueio, porque a gente não quer o Lula. O discurso de que a urna estava fraudada foi perdendo força ao longo da eleição. Conclusão. Esse movimento pós-vitória que deixou o Bozo chocado, o petit comitê do Bozo chocado, e essa turma bolsoloide chocada, porque nas redes dele, a história é que o Bolsonaro ia ter 70%. Eu tenho um amigo meu, bolsominion, que falou assim, eu vi a saudação fascista, eu vou falar sobre isso. Eu vi um amigo meu falando assim, João, o Bolsonaro não vai ter menos que 75 milhões de votos. Era a expectativa deles. Abaixo disso, eles já iam gritar, ganhamos, mas foi roubado. Como é que o Bolsonaro começou a quebrar isso? Na primeira eleição que ele venceu, na eleição passada, que ele falou, ganhei, mas foi roubado. Ele queria ganhar com 99% dos votos. Essa loucura que ele botou na cabeça dos outros. Então, esse dispositivo está aí. Esse negócio de fecha a rodovia. Eu acabei de ver aqui na Sputnik que a Polícia Rodoviária falou que já foram 100% desobstruídos. Mas é isso que eu quero chamar a atenção para vocês da guerra híbrida. Primeiro, eles ativaram esse dispositivo de trancar as rodovias muito rapidamente, simultaneamente, num trancaço muito semelhante às Guarimba que o Maduro enfrentou na Venezuela e que o Ortega enfrentou na Nicarágua. O modus operandi muito semelhante. Ou seja, balbúrdia por balbúrdia. Não tinha uma pauta una, não tinha um objetivo, não tinha uma liderança, nada. Era balbúrdia por balbúrdia. 2 pontos. Olha como é que a questão da rede deles é muito poderosa e eles têm essa capacidade de fazer o input e output. Coincidentemente, eu estava lendo sobre isso, sobre a guerra híbrida, desse capítulo da fabricação da fusão. Preste atenção nisso. Primeiro, eles queriam que a eleição fosse anulada. Que, teoricamente, tinha um roubo que se descobriu aí na casa do Caixa Prego, a vovó Mafalda, o Scooby-Doo. Alguém ia trazer um documento que ia provar que a eleição foi fraudada. Quando o Bolsonaro começa a aceitar a votação e faz o vídeo dizendo agora que é para desmobilizar, muda o discurso automaticamente. Em vários lugares do Brasil, o discurso muda ao mesmo tempo. Qual é o discurso? O Bolsonaro é corrupto mesmo, os filhos dele são corruptos, a gente quer o exército na rua para tirar o Bolsonaro e o Lula e fazer uma nova eleição. Já se começou a transitar isso. Eu vi isso no Instagram, um cara no Paraná falando isso, vi um cara falando isso na Bahia, na divisa na rodovia, na divisa da Bahia do Espírito Santo, e hoje, no local que eu estava comendo, lá em Nova Iguaçu, tinham 2 bolsominions atrás de mim comendo com a mesma narrativa. Não, o Bolsonaro é corrupto, esse negócio dos imóveis, um falando, pô, tem que tirar o Bolsonaro mesmo, os militares têm que vir para a rua tirar o Bolsonaro, tira o Lula. E aí chama uma nova eleição sem eles dois. Ou seja, input, output. Muita coincidência eu estar lendo sobre isso, sobre a formação dos consensos dentro da guerra híbrida no uso das redes.